Continuando a segunda lista de exercícios sobre logaritmo, lembrando que a lista tá lá no blog, ok? Exercício 4. Logaritmo de x na base 3 igual a 4. Vamos aplicar a definição do logaritmo, tá? Ó, definição de logaritmo. A base elevada ao resultado dá o logaritmando, ok? Esse aqui tá simples, né, ó. X igual a 3 à quarta, você vai lá no rascunhos, faz, né, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, você vai descobrir que vai dar 81. Lembrando, o logaritmando precisa ser um número maior que zero. O 81 é maior que zero, então tá tudo bem, pode ser. Exercício 5. Logaritmo de x na base 1/2 igual a menos 2. Algumas pessoas vão olhar aqui e falar, ah, mas não pode ser número negativo. Ó, a base não pode ser negativa, a base também não pode ser 1. E o logaritmando não pode ser negativo, mas o resultado não tem problema, tá? Vamos aplicar a definição. Base, a base é 1/2. Eu vou pôr entre parênteses, porque eu sei que essa base vai estar elevada a um número, né? A fração elevada a um número precisa estar entre parênteses. Base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Tudo bem? Então, ó, vou pôr o x desse lado. Se a gente tem uma potência com expoente negativo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar esse expoente positivo. Para isso, a gente inverte a base, né? 1/2, se a gente inverter, vai ficar 2 sobre 1, ou seja, o número 2 inteiro. Então, nem precisa escrever sobre 1, né? Então, virou 2. E aí, o sinal do expoente fica positivo. Então, o x aqui deu 4, né, ó. Logaritmando precisa ser maior do que zero. Ok, então, x igual a 4. Exercício 6. Logaritmo de 2 na base x igual a 1. Aplicar a definição. Base elevada ao resultado igual ao logaritmando, ok? X elevado a 1, um número elevado a 1 nem precisa escrever esse expoente, né, ó, direto. X deu 2, ok? Esse estava bem simples. Aí, lembrando, né, condição de existência. A base do logaritmo precisa ser maior que zero, ok, satisfaz. E não pode ser 1, ok, satisfaz, certo? Exercício 7. Exercício 7 temos logaritmo de 0,25 na base x igual a menos 1. Vou aplicar a definição, ó. X, base, né, elevada ao resultado, é igual ao logaritmando. Ok? Aqui, ó, tem várias formas da gente enxergar isso aqui, né? Se você tem um número elevado a menos 1, né, isso aqui é uma potência com um expoente negativo, vamos deixar esse expoente positivo, né? Então, a gente inverte a base. O inverso de x é 1 sobre x, tá? Então, você pode escrever 1 sobre x. Ah, elevado a 1. Quando é elevado a 1, nem precisa escrever, né? Pode deixar sem o expoente mesmo. Aí, isso é igual a 0,25. Você pode escrever o 0,25 aqui e depois multiplicar em cruz, tá? Ou, acho eu que é mais tranquilo, transformar isso aqui em fração, tá? E aí, assim, a gente vai multiplicar em cruz? Também, mas que tal a gente simplificar essa fração primeiro, né? 25 centésimos, dá pra simplificar por 25, né? Dá pra dividir por 25 aqui e aqui. Isso aqui vai ficar, ó, esse eu vou copiar, porque ele não vai mudar, tá? Simplificando por 25, eu vou ter que isso é igual a 1/4. Aí fica mais simples, né, ó. Pode multiplicar em cruz, tá? 1 vezes x é x, e igual a 1 vezes 4, que é 4. Tudo bem isso aqui? Né? Condição de existência, a gente respeitou a condição de existência? Esse x é positivo? É positivo. Ele é diferente de 1? Diferente de 1, ok?
Continuando essa lista, exercício número 8. No exercício 8, temos logaritmo de 1 na base x igual a 0, tá? Aplicar a definição. Base elevada ao resultado é igual ao logaritmando, tá? Olha só isso aqui. A gente tem um número elevado a 0 que dá 1. Se você lembrar da propriedade, todo número elevado a 0 dá 1. Todos os números elevados a 0 dão 1. Todos sem exceção. Então, isso quer dizer que o x pode ser qualquer número, certo? Quase. O x, segundo essa expressão aqui, ele pode ser qualquer número, mas, lembrando, a base do logaritmo tem que ser um número positivo e não pode ser 1. Então, nesse caso aqui, ó, você coloca assim, ó, x pertence aos números reais, né? Qualquer número real aqui vai satisfazer, tal que o x seja maior do que 0 e esse x tem que ser diferente de 1. Tudo bem isso aqui? Apliquei a definição, cheguei aqui. Essa é uma sentença matemática que me diz, né, x elevado a 0 igual a 1, e a gente sabe que todo número elevado a 0 dá 1. Então, na verdade, qualquer número poderia vir aqui, que isso aqui seria verdadeiro, né? Então, a resposta, segundo isso aqui, seria todo número real. Mas, por causa da condição de existência, eu coloco essa ressalva, né? Então, qualquer número real satisfaz isso aqui, desde que também satisfaça a condição de existência do logaritmo. O x pode ser qualquer número real, tal que seja maior do que 0 e diferente de 1. Tudo bem isso aqui? Ok, último exercício dessa lista, tá? Exercício 9. Logaritmo de x na base 5 igual a 1/7. Não tenha medo da fração, tá? Da coisa feia. A gente vai aplicar a definição normalmente. Base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Apesar de ser feinho isso aqui, vai ser o exercício mais simples, né? Porque, ó, 5 elevado a 1/7, a gente nem resolve, a gente deixa assim, né? Quase assim. Eu só vou escrever de uma outra maneira. Eu vou escrever a raiz sétima de 5, né? É mais usual a gente dar resposta com a notação de raiz do que com uma potência de expoente fracionário. Tudo bem isso aqui? Então, assim a gente termina essa lista, né? Lembrando, novamente aqui, condição de existência, esse x precisa ser maior do que 0, satisfaz, né? Maior do que 0. Então, tá certinho. Tudo bem?